Prezados amigos, estimados irmãos e irmãs do Ideal Espírita, o nosso bom dia e votos de muita paz. O pessoal aqui já lanchou, né? Um prazer renovado estar com vocês. Na verdade, sempre que estamos aqui em contato com os queridos amigos, a gente se robustece de energias novas para que nós possamos continuar a nossa jornada, né, na experiência que a vida nos oferta. De início também trago, como sempre, o abraço afetuoso dos companheiros do Grupo Espírita João Evangelista, lá de Vitória, do qual participamos, e também o abraço dos nossos pares da Federação Espírita do Estado. Me permita aqui uma pequena correção. Eu não estou como vice-presidente, eu sou diretor do ESD, do Departamento de Estudo Sistematizado. Já estive na função há um tempo atrás, mas no momento emprestamos a nossa colaboração no departamento do ESD. O tema proposto para refletirmos hoje tem por título A Mídia e o Comportamento Humano. De início podemos perceber a importância do assunto, até porque a doutrina espírita, que não se limita a fronteiras ou muros dentro das suas possibilidades específicas, é de extraordinário valor porque ela tangencia ou compartilha inúmeros saberes. Entre eles, por exemplo, como hoje, a mídia. E a nossa proposta aqui, durante alguns minutos, é fazer uma relação entre as possibilidades da mídia, que hoje movimenta o mundo, mais do que nunca, em pleno século XXI, e também a própria proposta, os fundamentos espíritas, que nos ampliam a compreensão a respeito da indução que a mídia ou tantas relações à nossa volta podem nos comprometer a experiência humana, como pode também nos enriquecer a experiência humana. Certamente vai depender, acima de tudo, de cada um de nós. Sempre vale lembrar a fala de Jesus a cada um segundo as suas obras, já estabelecendo aí o divino amigo a necessidade do zelo pessoal e que a nossa felicidade futura ou desdita invariavelmente está subordinada às ações que nós realizamos. Conquanto todos nós estejamos sujeitos à influência do ambiente, seja aqui humano ou espiritual, mas não podemos esquecer que somos nós quem decidimos, quem queremos por companhias do nosso dia a dia, não somente na experiência comum. E nós começamos a reflexão lembrando um conto que há algum tempo, não perdi a referência na memória, nós conhecemos, e diz que numa cidade interiorana, do interior da Índia, nessa cidade pequena, mas muito conhecida, realçava nela um templo de iniciados espirituais, muito reconhecido por todos aqueles que ali trabalhavam. E certa manhã, durante os exercícios que faziam, o sacerdote, o guru e os seus discípulos, adentrou pelo salão um gato, que nunca havia acontecido. E o gato faz um demorado passeio pelo ambiente e se acomoda numa almofada que estava próximo ao sacerdote que dirigia as atividades de prece e meditação. E ele fica. Ninguém fala nada. O trabalho prossegue. Nos dias que se seguem, semanas e meses, o felino parece que se acomodou bem o ambiente. E toda manhã, à tarde e início de noite, quando eram previstos os exercícios, as leituras, reflexões espirituais, lá estava o bichano, comodamente esparramado, quietinho, na sua almofada. O tempo corre. Tempos depois, o sacerdote, já idoso, desencarna. E certamente, na linha de sucessão que se estabelecia, alguém lhe toma o lugar. E em reverência, em nome daquele que desencarnara e que fora um ilustre condutor de todo
a equipe de estudantes e de trabalhadores do templo resolve manter o gato. Não se preocupa em retirar o gato do momento das meditações. Pouco tempo depois, o gato morre. Afinal, ficou velho. E, curiosamente, o novo sacerdote procura e consegue um outro gato. E lá está um novo gato, como sempre, acompanhando as reflexões de manhã, de tarde e de noite. E nesse ritmo o tempo corre, os anos passam. E o curioso é que a notícia começou a correr às aldeias e cidades circunvizinhas e resultou num extraordinário ânimo para que outros templos também fizessem igual, porque começaram a difundir a ideia de que as energias do felino no ambiente de estudos e reflexões potencializava de maneira extraordinária os benefícios que ali se movimentavam. Tratados foram escritos a respeito da importância da presença do gato nas reuniões de estudos e meditações. E o tempo corre. Muitos anos depois, mais de 100 anos depois, sempre se repetindo, os gatos, que quando morrem, são repostos, assume a direção do templo um sacerdote novo, ideias novas, mente arejada, e ele propõe, com grande esforço, que seja banida a presença do felino do ambiente de prece, porque não faria sentido. As ideias que se vinculavam, que circulavam, dizendo que o felino favorecia, potencializava as energias ambientes, não fazia sentido algum. Não estava escrito em código algum de todos os estudos até então. Houve uma reação natural, afinal de contas, há anos, décadas e décadas que o felino aí está. Mas ele, muito persuasivo, conhecedor profundo das letras sagradas, consegue demover os seus pares. E aos poucos, consegue tirar o felino do ambiente das preces e volta ao que era, ao normal. Nos momentos de estudo, reflexões, exercícios espirituais, não precisamos de gato, ainda que aconteça algum aqui, mas não é indispensável o gato. E conta os registros dessa história, que nesse período todo, desde o primeiro gato que surgiu, até que os gatos foram retirados, como necessidade da tarefa, se passaram cerca de quase 200 anos. Se o fato é verdade ou não, parece-me irrelevante. Mas daí nós podemos tirar de início uma boa lição. Como nós somos suscetíveis à influência daquilo que nos chegam. Como nós, de maneira geral, descuidamos do dever de raciocinar, de pensar, de avaliar. E nesse ponto a doutrina espírita, mais uma vez, cresce de importância, quando ela, na sua mensagem renovadora, nos dá exatamente a dimensão ou a importância de nós pensarmos. A proposta espírita, e vale considerar desde a mensagem cristã de Jesus, jamais teve aquela ideia, ainda que talvez muitos de nós absorvida, de que é simplesmente para aceitar, não. A proposta do Senhor é de modificação interna, profunda, de levantar as nossas possibilidades de renovação pessoal. Conquanto todos nós precisamos, evidente, da solidariedade alheia, do amparo dos benfeitores que nunca faltam, jamais descuidar da essência cristã, da ética evangélica, que o codificador Allan Kardec estabeleceu como um dos fundamentos da doutrina espírita, mas convenhamos que é indispensável o trabalho pessoal, intransferível. Amigos, é só observar, a divindade não faz para nós, a divindade compartilha conosco, porque a divindade pode tudo. E por que o mundo é tão sofrido, tão marcado pela dor? Seja a nível pessoal, na intimidade da família, ou no grande ambiente social e das nações. Se a expectativa nossa é de que Deus
e todos os seus mensageiros dos vários níveis atendam às nossas necessidades, nos amparem, nos conduzem, e isso eles fazem, mas convenhamos que certamente a expectativa da divindade que cada um de nós, as criaturas, ofereçamos a nossa contraparte. Quando Jesus estabelece a cada um segundo as suas obras, está muito bem definido que, de acordo com como eu me movimento no mundo ou em qualquer dimensão da vida, seja esta ou desencarnado, a resposta da vida se fará. Então queremos, ou quem não quer ser feliz, não é verdade? Temos boa saúde, afeições queridas que nos enriqueçam a existência, e é legítimo esse anseio. E por que não temos? Porque não sabemos construir, não sabemos fazer por merecer. E a divindade, como ela é educadora por excelência da criatura e do mundo, não faz para o indivíduo o que lhe cabe realizar. Então, essa história miúda serve para a gente começar a nossa reflexão. Veja bem, nós temos essa fala do espírito irmão José, através do médium José Carlos Bacelli. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Grande verdade. Perfeitamente ajustada, não somente à proposta evangélica, como as lições que a doutrina espírita nos oferece, de maneira lúcida, cristalina e por isso mesmo confortadora. Vale repetir, a rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Se alguém nos induz a um clima de angústia, sofrimento e dor, só se a gente permitir. Se nós somos capazes de absorver com tanta facilidade, os dramas à volta, precisamos reconhecer que nós temos as mesmas possibilidades de absorver as coisas boas, felizes, nobres, bonitas. Eu vejo que outras, sempre repito, talvez fique um pouco cansativo, mas me permito insistir. Nesse lance de reflexão, eu trago para mim, compartilho com vocês, a imagem de uma roseira florida. Todos nós sabemos que a roseira tem espinhos. Se bem que me disseram que eu vou ter que acabar com esse exemplo, porque já existe roseira sem espinho, Mas na minha tem. Então toda roseira tem espinho. Mas o que nos realça a observação, ao olhar, é a beleza da rosa, do conjunto, é o perfume que destaca. Ninguém vai ficar procurando para saber onde é que está o espinho maior, mais bonito, mais pontiagudo. Seria uma insensatez. Então, veja, nós precisamos de aprender a ver nas situações e nas pessoas aquilo de melhor, aquilo de bonito, aquilo que enriquece, aquilo que melhora, para que dessa forma a vida também nos ajude. Veja que interessante. O que é mídia? Não vamos aqui adentrar, evidentemente, conceitos demorados de mídia que não cabe, mas apenas para a gente se situar. Nós podemos dizer que a mídia, como um conceito ligeiro, é todo o suporte ou conjunto de ferramentas, canais e processos para a coleta, armazenamento e difusão da informação. Meio intermediário de expressão capaz de transmitir dados e mensagens. Conjunto de meios de comunicação social de massa. Todos nós estamos vivenciando isso hoje em dia. Eu, entre meus botões, eu tenho uma dificuldade terrível. Esse negócio de iPod, iPad, na verdade, eu me perco nisso. Mas eu sou do milênio passado, então é compreensível. Mas essa turma nova está perfeitamente identificada com essa realidade. Então temos um conceito rápido. Continuamos aqui com o nosso apontamento. A mídia, sabe-se, ela é uma fonte indutora que pode educar, transformar, construir, difundir e potencializar, entre outros, evidentemente, possibilidades dela. A gente resumiu algumas. Por exemplo, o que ela pode fazer em termos de educação, transformação, construção, difusão e potencializar? O conhecimento.
ideias, raciocínios e comportamentos. Quem de nós não é sensível à moda, qualquer que seja ela? Ontem eu tive com a minha neta, para quem não sabe, eu tenho 5 netos. Eu tive com a minha neta lá no shopping. O que ela queria comprar? Esse livro de desenho, de pintura, Jardim Encantado, ou coisas parecidas, né? Veja bem, está na moda isso. Eu cheguei na livraria, quase que toda a entrada da livraria, pilhas e mapilhas nas paredes, sobre essa obra. Como tem livro vendendo a rodo, como diz o ditado. Nada contra, nada contra. Mas veja, influencia, não é verdade? Desejos, necessidades e conflitos. Quando nós ficamos ouvindo os nossos noticiários, como eles potencializam os dramas, vocês já notaram? É porque a gente não percebe. A gente fica tão acostumado que parece comum. É como a morte, às vezes, está banalizada. Como a vida em determinadas circunstâncias e regiões é como se nada valesse. A gente se acostuma. E isso é de altíssimo risco. Continuemos. Ainda a mídia. Possibilidades e expectativas, ela difunde, ela transforma, ela potencializa valores socioculturais e ético-morais, como não? Como as estruturas ético-morais da família, da sociedade, estão sobre uma forte indução de toda essa mídia. E veja, amigos, nada contra a mídia é um instrumento de trabalho, que pode ser muito positiva, mas também pode ser altamente destrutiva. Costumo comparar também um quadro desse à semelhança de uma faca, que a dona da casa possa ter para o trabalho doméstico. A faca na mão dela é útil, na mão de um celerado ou de um doente, é uma arma do crime. Então o problema não é a faca, o problema é o uso que se faz do instrumento. Da mesma forma, a mídia. E já começa para nós aí, principalmente os espíritas, conhecedores dessas dinâmicas da vida em que a gente se movimenta, a necessidade da velha assertiva do mestre, que jamais perde valor. Vigiai e orai. Não há como não atendermos à proposta do amigo divino, sem o que continuaremos nessa roda viva de dramas e dores, expectativas infelizes, por mais que se ore, por mais que se peça, por mais que os benfeitores espirituais ofereçam o seu concurso amigo. E por um simples detalhe, entre outros, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. O espírito bom, amigo, o benfeitor, ele respeita o que você quer. O tal do obsessor, não. Você não quer, ele avança. Se der espaço, ele toma conta. Mas a generosidade do bem respeita o que o indivíduo quer, dentro de um processo educativo. Nós precisamos de saber o que é melhor para nós. O grande desafio é que, via de regra, a gente escolhe o melhor para nós, agora, no mundo, no imediatismo do já. Aquilo que atende às necessidades básicas, essenciais do corpo, legítimas invariavelmente. Só que a gente transcende, vai além. Esquecemos que nós não somos um corpo que por acaso tem um espírito dentro. Acima de tudo, nós somos um espírito imortais. E que na experiência humana estamos revestidos de um corpo biológico necessário ao extraordinário processo da evolução. Então, dentro dessas linhas ligeiras que nós traçamos, a gente percebe realmente o que a mídia pode fazer. E é assim que funciona, não é? Veja que interessante, esse neurologista Jorge Pagura, ele é do Hospital Israelita Albert Einstein, lá em São Paulo. Numa entrevista que ele deu na revista Isto É, no dia 19 de novembro do ano passado, colhi da entrevista, muito interessante, a seguinte afirmativa dele: está provado que o cérebro pode ser configurado de suas reservas cognitivas. Ele é um pesquisador e acrescenta, é nessa fronteira que estamos trabalhando. Mas veja a fala dele imperativa: está provado
que o cérebro pode ser configurado a partir de suas reservas cognitivas, a partir daquilo que sabemos, conhecemos, a partir de valores que nós privilegiamos. Quando a gente começa a pensar nisso, vem-nos à mente a velha questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando o codificador Kardec pergunta aos benfeitores se os espíritos podem influenciar os nossos atos e pensamentos, e a resposta é que sim. E eles acrescentam muito mais do que imaginais. Via de regra, são eles que vos conduzem. Eu fico imaginando cá comigo, né? Certamente a grande massa humana desconhece essa reflexão. E nós, os espíritas, talvez não a temos valorizado até agora. Será que é assim mesmo? Os espíritos nos dominam? E veja que a resposta não está dizendo que tipo de espírito. Eles influenciam, sim, pensamentos e atos. Aí caberia uma outra pergunta, mas quem? Vai depender de você. Os meus vizinhos, os meus comensais espirituais, eu decido como eu os quero, qual a qualidade deles. Então nós começamos a perceber dentro da própria pesquisa humana no campo da mídia, que envolve evidentemente emoção, sentimento, comportamento, expectativas dos consumidores, a grande realidade que serve para a gente repensar a partir de hoje. Tem mais um apontamento interessantíssimo aqui de outro pesquisador. Alex Pentland, ele é diretor do MIT, lá nos Estados Unidos, e ele escreveu recentemente esse livro chamado Física Social, Como as Boas Ideias se Propagam, Lições de uma Nova Ciência. Eu colhi também, tem entrevista dele na revista Veja, de março desse ano. Olha o que ele relata. Ao processar uma infinidade de dados digitais que as pessoas deixam no rastro de atividades cotidianas, como telefonar, pagar compras com cartão de crédito ou usar o GPS dos celulares, os cientistas sociais podem identificar padrões de comportamento, monitorá-los e influenciá-los. Isso é pesquisa social. E a gente acha que os espíritos não nos influenciam. A gente não se dá conta. Da mesma forma que a gente, via de regra, não se dá conta dessa influência massiva da mídia nas suas várias modalidades. Igual essas notícias que correm, é o Facebook, né? Tem uma série de Facebook, tem o WhatsApp. Eu só sei falar o nome mais ou menos, não me peçam para trabalhar isso. Mas olha, é aquela coisa que você clica agora, se espalha de maneira instantânea. E como é que nós, ou cada qual que recebe a mensagem, vai trabalhar a informação que chega? Os benfeitores espirituais, em mensagens mais recentes, conheço algumas através de Divaldo Franco, têm nos alertado, a nós, a grande família espírita, para que a gente se cuide e não potencialize o drama que o país está vivendo. Não é ficar indiferente, não é estar no mundo da lua. Temos que compartilhar, estar ativos, sim, mas tenhamos o cuidado pessoal de não potencializar essa dramaticidade que está aí à volta, porque estaremos cooperando para o drama, para o caos. E não nos iludemos, amigo, ou então desconheçamos os princípios espíritas dos benfeitores. Cada um de nós, na justa medida, será corresponsável por toda a problemática que surge. Então, sejamos responsáveis por todo o problema de auxílio, de ajuda, de contenção do drama. Dar a nossa contribuição, sim. Compartilhar como cidadão. O espírito, evidentemente, não deve, penso eu, ficar preso, enclausurado nas paredes felizes das nossas casas. Aqui é onde a gente se robustece, encontra as lições de vida, o roteiro excelente do Evangelho do Senhor, que parece esquecido.
Mas precisamos sim de dar o nosso passo além da nossa porta da casa espírita, compartilhar. Veja, há uma fala interessante de Herculano Pires, tido como Kardec brasileiro, desencarnado há muitos anos, professor, jornalista, paulista, escritor de muitas obras, um pensador, um autodidata, e que sempre deixou uma marca excelente no movimento espírita. E ele diz, entre outras coisas, que se nós soubéssemos o valor, compreendêssemos o valor da mensagem espírita, o movimento hoje seria totalmente diferente. E que contribuição extraordinária não poderíamos dar à nossa sociedade, à nossa comunidade. Então, quando o pesquisador mostra isso para nós, olha só, os cientistas sociais, de posse daqueles dados, podem identificar padrões de comportamento. O que os espíritos fazem de nós? Identificam padrões de comportamento. Como? Eles não precisam de GPS, nem de celular. É o que a gente pensa, o que a gente sente, são as nossas emoções, as perspectivas que construímos para amanhã. Daí a necessidade, retorno à fala do mestre, vigiai e orai. Vigiai é esse cuidado. E a gente, às vezes, talvez tenha o cuidado de vigiar o outro. Não, é vigiar cada um a si. Deixe que o outro se vigie. Se cada um se vigiar, a coisa vai ficar muito boa, muito tranquila. Então, a partir da própria pesquisa humana, e esse é um extraordinário fato para a doutrina espírita, como eu disse no início, ela não tem muros, não tem fronteiras. São novos saberes que a doutrina absorve, agrega e enriquece, e de certa forma oferece também a esses outros saberes a sua contribuição. Porque geralmente esses saberes, restritos ao mundo, desconhecem ou se distanciam da realidade da alma. A questão é agora, entre o berço e o túmulo. A doutrina espírita avança muito mais, vai além, transcende a isso. Nós somos antecedentes ao berço, nós somos consequentes ao túmulo. A morte não existe, a vida é perene. Então tudo que nós fazemos aqui ou em qualquer canto do universo, estará sempre marcando o meu amanhã, o meu dia seguinte, o meu passo depois. É um estímulo para nós privilegiarmos o bom, o bem, o belo, o justo. Quem de nós não anseia pela paz? Paz interior, paz na família, paz social, paz entre as nações, todos nós. A pergunta é o que estamos, cada qual, fazendo para que essa paz se estabeleça. Porque as nações guerreiam, porque os seus líderes não estão pacificados. As famílias padecem, porque nós, os seus integrantes, desconhecemos ou estamos distanciados das lições mínimas de tolerância e de convivência fraterna. Então, enquanto cada qual não for ou não fazer esse esforço continuado de auto-melhora, o mundo não será feliz. Então, o apontamento do autor nos enriquece muito a compreensão. E é a partir daí, mais exatamente, que nós conseguimos, ou começamos a fazer uma correlação entre as possibilidades que a mídia nos mostra no campo patente humano e essas possibilidades de inter-relação, de permuta de ideias, de sentimentos e valores, com a extraordinária dinâmica espiritual. Precisamos sempre estar repensando esses valores. Há pouco eu disse a respeito da questão 495 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos. Influenciam, sim. Agora, vão influenciar na medida em que eu permita. A qualidade desses pensamentos vão chegar até mim, envolver-me, seduzir-me, talvez, se eu permitir. Por isso que quando, entre outras referências, Jesus, após a cura das pessoas que lhe buscavam o amparo, o amigo, sempre dizia, tua fé te curou, e invariavelmente. Ele deixava uma frase de extraordinária profundidade, que talvez muitas vezes nos passe despercebido. Encerrava o mestre, vá e não peques mais. Ou seja,
Você foi beneficiado com uma nova oportunidade de saúde, de bem-estar, de possibilidades boas. Evite errar de novo, porque a ética da vida não está compromissada com o equívoco de maneira alguma. Permite-nos o erro, faz parte do processo evolutivo. Toda tentativa boa, positiva, invariavelmente está sujeita ao erro, ao equívoco. Mas eu me lembro aqui de um velho adágio popular, né? Errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. Então a gente tem que se afastar disso. É um esforço, irmãos, continuado. Dá trabalho, sim, cansa demais. Às vezes quase desanima, é verdade. Mas nós precisamos de mostrar fortaleza íntima, a nossa perseverança para conquistar algo que é bom e ao qual todos nós estamos fadados. Apesar da nossa renitência ao bem, mas cedo ou tarde, porque é o propósito divino, todos nós seremos felizes, todos nós estaremos planificados. Aí eu pergunto para mim mesmo, né? Mas, Zé Ricardo, você dá para fazer isso em 100 anos, para que fazer em 1000? Não é? E amigos, é interessante pensar o seguinte: as informações que nos chegam, como essa, tantas outras, a própria codificação, o Evangelho do Mestre, para que ela produza efeito efetivo, precisa que o indivíduo se conscientize do valor dessa mensagem. Ninguém recebe conhecimento, nós recebemos informação. E a partir dessa informação, de acordo com as nossas possibilidades, a gente as transforma em conhecimento, que deve ser movimentado em benefício pessoal e coletivo. É a dinâmica da vida, não é? Então, a pergunta é perfeitamente ajustada. Já repeti aqui essa questão do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós encontramos em Mateus esses apontamentos do Mestre, né? Num deles ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. O Senhor estabelece um princípio da vida, ação e reação. O pedido, a rogativa e a resposta. Agora, ele não está dizendo o que pedir, ele não está dizendo o que buscar, ele não indica qual a porta que eu tenho que bater. Esse trabalho é nosso. Faz parte do aprendizado. Nós precisamos de aprender a valorizar aquilo que seja efetivamente bom para cada um de nós em espírito. Necessariamente aquilo que nos conforta é bom para o corpo, para a experiência de agora, invariavelmente não é tão bom para a alma, não é? E nós esquecemos, gente, me parece, a gente esquece que é espírito imortal. Parece que daqui a pouco a gente morre, acabou, não é? Mas não é assim, graças a Deus, porque não estaria afeito à dignidade, à perfeição, à bondade irrestrita de Deus. Por isso, a reencarnação estabelecida como lei são as oportunidades que se renovam a cada passo, para que a gente esteja a chance de acertar. Se não conseguiu hoje, amanhã. Se não nessa encarnação, na outra. Se não na outra, na seguinte. O fato é que todos nós estamos fadados a ser felizes. E que não se deve esquecer que essa felicidade será construída fundamentalmente por cada um de nós. A divindade oferece opções, espaço, amparo, conforto, estímulo, não é verdade? Mas é preciso que a criatura se movimente nesse esforço constante para fazer valer as lições que nós aprendemos ao longo do tempo. Existe num livro chamado Cartas e Crônicas, é da série do Espírito Humberto de Campos. O título não é esse, A Mídia e o Comportamento, não. Me permitam fazer uma leitura breve do texto, porque ele é muito interessante, muito ilustrativo, e nos mostra como é que às vezes essas induções mentais, como esse quase sedução que está à nossa volta, estejamos aqui encarnados, ou seja, do mundo espiritual, a gente se permite envolver. E aí nós somos infelizes,
perdemos às vezes a abençoada oportunidade de encarnação. Então o título do autor ele tem por título Obsessão Pacífica. Eu vou gostar de ler, eu poderia às vezes contar para vocês, eu tenho boa parte na memória, mas é que se eu fizer isso a gente vai perder um pouco da própria emoção que o autor, que escreve muito bem, transmite no texto. Então por isso eu vou ler, vocês me permitam. Então é Humberto de Campos, espírito, através da psicografia de Chico Xavier, que conta o seguinte: quando reencontrei, naturalmente no mundo espiritual, o meu amigo Custódio Saquarema, na vida espiritual, depois da efusão afetiva de companheiros separados desde muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação. Sabia Custódio pertencente à família espírita, e de certo nessa condição, pensei eu, teria ele retirado o máximo de vantagem da existência que vinha de largar. Ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior, contou o Saquarema. A terra me devolveu para cá, na velha base do ganhou, mas não levou. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. E ele continua: você não ignora que eu renasci num lar espírita. Aí eu acho que essa mensagem é para nós, né? Nasci num lar espírita, mas como sucede a maioria dos reencarnados, trazia comigo, junto ao clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado. Creia que, de minha parte, havia retomado a experiência física, levando excelente programa de trabalho, que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas de luz. Aí o Saquarema começa a relatar para o autor, Humberto de Campos, os problemas a que ele se permitiu ser seduzido. Através de simples considerações íntimas, veja bem, tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram por meus pais a cultivar o reino do Espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim, as vozes dos meus acompanhantes surgiam na mente como fios d'água fluindo de minadouro, dizendo: Custódio, isso é coisa de alma, nada disso. A sua hora é de juventude, alegria e sol. Deixe a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, bacharelei-me. As advertências do lar se fizeram mais altas. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com zombaria inarticulada. Agora não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, observe o critério das maiorias. Não se faça de louco. E mais uma vez um amigo deixa para depois. Casei-me. E logo após os chamados à espiritualização recrudesceram em torno de mim. Os meus exploradores continuaram. Não ceda, Custódio. E as responsabilidades da família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. A morte subtraiu-me os pais, e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvia os bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral. Todavia, na casa interna se empoleiravam os argumentos dos meus velhos obsessores. Custódio,
Você tem mais que fazeres. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social. Você não está preparado para a seara da fé. E o tempo passa. Em seguida, chegaram a velhice e a doença, estas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha senectude transmitiam-me os derradeiros convites da espiritualidade maior. Insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. Entretanto, os gritos dos meus antigos inimigos se alteraram. Você, velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais, profissão de fé, mensagem de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida, seus próprios filhos interdirão você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Saquarema calou-se um pouco e arrematou. Os meus perseguidores não me se viciaram o corpo e nem me conturbaram a mente. É igual nós temos hoje aqui. Voltando ao caso da mídia, não é verdade? Veja que a rigor, as mensagens midiáticas, sob várias molduras, elas apenas oferecem produto e serviço. Elas tentam nos seduzir. Ninguém obriga. A gente aceita. E é assim na experiência do amigo em relação à realidade espiritual. E ele prossegue. Acalentaram em mim apenas o comodismo, e com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto à terra, meu caro, imitando o lavrador endividado, e de mãos vazias que regressa em campo fértil, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha própria experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Aí termina o autor. Abracei Saquarema, de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. E aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal, que poderá servir para muita gente, embora eu guarde a certeza de que, se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Gente, eu acho lições como essa fascinantes, fantásticas. É a experiência relatada de viva voz, com todas as emoções, e mostrando que nós precisamos de estar atentos, sim, a todo chamado que está à nossa volta. Não somente o chamado ostensivo, né? Através da TV, dos vários instrumentos de mídia que estão por aí, mas aquilo que nos fala fundo na alma, aprender a ser sensíveis, a escutar aquilo que nos chega, ao convite que quase nos seduz. Daí, de novo, não há como fugir dessa realidade, o alerta do Senhor, vigiai e orai. Não há outro caminho. Por mais que a gente, no nosso caso espírita, frequentemos as nossas casas, esse ambiente acolhedor, que nos traz muita fraternidade, expansões novas de sentimentos, por mais que a gente tome a nossa velha água magnetizada, gente, pode tomar 2 litros por semana, meio quilo de passe por dia, se não nos melhorarmos, não adianta, porque a vida não se faz através de mudanças superficiais externas, acima de tudo por mudanças profundas. Precisamos de fazer esse movimento. E a oportunidade que a existência nos dá, como esta de agora, é singular. Veja, não teremos outra. Teremos outras oportunidades sim, igual a esta não.
E convenhamos que a divindade nunca erra. Invariavelmente estamos no melhor momento, no melhor lugar, naquele instante. Façamos o que possamos. Dentro de casa, ofereçamos a nossa contribuição fraterna de respeito, apreço. Temos que aprender a conviver com o diferente, com a diferença. Essa meninada que aparece nos últimos 20 anos aí no mundo, que aliás, Divaldo e outras mensagens, sempre na alerta, né? São espíritos que precisam de uma nova percepção nossa dos adultos. Certamente, alguns de vocês, ou muitos, não, alguns, né? São vovôs aqui, não sei. E eu, no caso, compartilho proximidade de alguns netos, né? É impressionante. Deixa eu contar um caso. E eles estão certos. É por hábito familiar e até cuidado com as coisas da sala, lá da nossa casa, né? Então, não se permite, a vovó, eu falo que a vovó nesse ponto é brava, a minha esposa, então não tem nada que comer na sala. Não gosta de comer pipoca, pãozinho, tomar guaraná, não pode, porque cai no tapete, cai não sei aonde, mancha, suja, né? É assim que acontece. Então, às vezes, os netos chegam e não pode. Ih, vovó, você é brava, mas não pode, vai comer lá. Aí ontem eu cheguei do grupo, do centro, preparei um prato ligeiro e fui para a sala. Só estava a vovó. Afinal de contas, sou o dono da casa, sem cabelo, barba branca, tem direito. Só que quando eu estava lá, vendo televisão, entra a neta de 11 anos. Ué, vó, ele pode? É o dono da casa. Ué, mas o que tem isso? Olha só. E ela está certa. O fato de eu ter 70 anos, ser dono da casa, aquela história, não me dá o direito, penso eu, honestamente, de violentar uma regra por mim estabelecida. Não é? Eles questionam. Claro que não deu confusão, não deu briga, nada disso, mas questionam. E a gente precisa de repensar-se. Não é repensar o jovem, repensar-se. Então, vejam bem, são coisas tão miúdas, na verdade, que passam às vezes batido do nosso cotidiano, mas exatamente esses tijolinhos que a gente vai assentando, que mais adiante, tempos depois, temos um edifício enorme, bonito, as bases frágeis. Os dramas surgem, as dores chegam, e vamos culpar quem? Então, quando nós refletimos sobre a ótica espírita, tema como esse de comportamento, a mídia e coisas tais, é um convite que a oportunidade nos dá. Repensemos-nos, amigos. Façamos o melhor que cada um pode hoje, agora, já. Mudemos o nosso comportamento. Não esqueçamos do vigiar e orar de Jesus, para que aonde a gente possa estar, aonde a vida nos coloque, aqui, acolá ou além, a gente possa dar o testemunho das lições aprendidas, possamos fazer valer, não para o outro, para nós mesmos, para a própria consciência, que estamos aprendendo a lição. Muito obrigado, um dia bonito para todo mundo e muita paz.